Sejam muito bem-vindos a esta resenha detalhada e visual de uma das obras mais fascinantes e eu diria até transformadoras do Sigmund Freud, A Psicopatologia da Vida Cotidiana. Hoje, nós vamos mergulhar fundo para explorar os significados ocultos por trás daqueles errinhos diários mais comuns que acontecem literalmente com absolutamente todo mundo. Sabe aqueles pequenos tropeços, um esquecimento bobo, uma palavra que foge da boca sem a gente nem pensar? Pois é. Ao longo da nossa análise aqui, vai ficar muito claro que essas coisas não têm absolutamente nada de acidentais. Tem uma engrenagem inteira super complexa operando lá nas sombras da mente humana e é exatamente esse mistério que a gente vai decodificar juntos hoje. Bom, para a gente já entrar no clima, o Freud inicia a investigação dele puxando uma citação do Goethe, dessa passagem lindíssima de Fausto. E por que isso é tão importante logo de cara? Porque ele usa essa citação literária para estabelecer que existem forças inconscientes, totalmente invisíveis, que atuam como verdadeiros fantasmas assombrando as nossas ações do dia a dia. Ou seja, a gente não tem aquele controle total e consciente da nossa mente que a gente gosta de achar que tem. O ar está completamente repleto dessas forças que nos impulsionam e muitas vezes nos traem justamente quando a gente menos espera. A nossa rota de hoje vai ser bem estruturada. A gente vai passar primeiro por esses fantasmas do cotidiano, depois dar uma visão geral da obra, aí entramos nos 5 pontos principais, aprofundamos nos conceitos técnicos, desvendamos o famoso ato falho e, para fechar com chave de ouro, vamos ver por que ler essa obra hoje é tão essencial. Vamos nessa? Seção 1. Os fantasmas do cotidiano. A mente assombrada. Afinal, quem nunca passou por isso, né? Esquecer o nome de um super amigo bem na hora de apresentar ele para alguém importante, trocar uma palavra-chave no meio de um discurso, ou, num momento de puro desastre, esbarrar e quebrar um vaso caríssimo na casa de um conhecido. A grande pergunta, e é ela que guia todo o nosso estudo aqui, é a seguinte: será que essas trapalhadas são só falhas temporárias do nosso cérebro? Meras coincidências causadas por cansaço ou falta de atenção? Ou será que tem um segredo psicológico muito mais profundo escondido aí? Para o autor que a gente está analisando, o acaso é só uma ilusão super confortável que a gente cria para não ter que lidar com a verdade. Seção 2. Visão geral da obra. Vamos entender o contexto desse clássico. Olha só que interessante evolução desse texto. Ela foi gigantesca e, de certa forma, espelha o próprio crescimento da psicanálise. Tudo começou lá em 1901, com artigos numa revista mensal de psiquiatria super conceituada, fez tanto sucesso no meio acadêmico que, em 1904, virou um livro independente. Mas a sacada genial é que o Freud não parou por aí. Durante mais de 20 anos, até chegar na 10ª edição em 1924, a obra não parou de crescer. Ela foi sendo recheada de histórias curiosas e anedotas mandadas por amigos, alunos e pacientes do mundo todo. O texto virou praticamente uma enciclopédia viva de casos reais e cotidianos, o que acabou validando a tese dele de um jeito irrefutável. E isso, gente, ilustra brilhantemente o impacto revolucionário desse trabalho na história da psicologia. Antes disso, o foco de estudo era totalmente voltado para a neurose clínica, focado em pessoas consideradas gravemente doentes, lidando com histeria, fobias que paralisavam a vida. Mas com esse livro, o espelho virou para nós, virou para a vida cotidiana, para as pessoas ditas normais. Foi a constatação bombástica de que a gente opera usando exatamente os mesmos mecanismos mentais que os pacientes das clínicas. A ponte entre o que é considerado patológico e o nosso dia a dia normal está literalmente a um tropeço de distância. O coração de toda essa teoria genial pode ser resumido nessa frase do próprio livro. Presta bem atenção. Ali onde surge um erro, oculta-se um recalcamento. É absolutamente crucial memorizar isso, porque é a bússola de tudo que vamos ver. A filosofia que decreta que os erros não caem do céu. Onde a sua mente consciente dá uma engasgada, falha ou erra, tem uma verdade fortemente reprimida, trancada lá no fundo, operando em silêncio. Seção 3. Os 5 pontos principais. Os pilares do argumento. A gente precisa destrinchar cada um desses pontos com bastante calma, porque eles formam a espinha dorsal de toda essa análise. Vamos lá. Primeiro, os atos falhos têm sim um sentido claro. Existe uma intenção inconsciente querendo comunicar algo que a nossa mente consciente está tentando negar de todo jeito. Não é distração, é uma mensagem. Segundo, sabe aquele esquecimento? Quase nunca é cansaço. Ele é ativamente motivado por sentimentos de repulsa, dor ou culpa ligados àquilo que a gente esqueceu. O cérebro simplesmente apaga o que incomoda. Terceiro, o tal do determinismo psíquico. Isso quer dizer que nenhuma escolha nossa, por menor que seja, é por acaso. Tudo tem uma causa oculta. Quarto, a nossa memória cria umas armadilhas geniais.
Aquelas lembranças super vivas, mas totalmente banais da infância, na verdade, estão ali para esconder memórias difíceis que a gente não conseguia processar na época. E o quinto, reforçando aquela ideia mais perturbadora da obra, a linha que separa a saúde mental plena da neurose grave é muito, muito tênue. No fim das contas, todo mundo compartilha a mesma máquina mental. Seção 4. Conceitos técnicos detalhados. Vamos dar uma olhada nas ferramentas de análise. Para começar, vamos entender de verdade o recalcamento. É basicamente o esforço ativo e constante que a mente faz para expulsar desejos, intenções ou memórias que doem lá do nosso consciente. Só que, e aqui está o grande truque de toda a psicanálise, essas ideias não são destruídas, nem um pouco. Elas são mandadas lá para o porão do inconsciente e continuam vivinhas da Silva, acumulando energia. Pensa numa bola de praia cheia de ar. Tenta segurar ela no fundo de uma piscina. Exige uma força absurda, não é? Se você der a menor distraída, 1 milissegundo de cansaço nos braços, a bola escapa e pula para fora d'água com tudo. Essa quebra de resistência, esse pulo repentino, é exatamente o que a gente vê no dia a dia, como um esquecimento do nada, um escorregão na fala ou um ato desastrado. A obra traz um caso histórico que é simplesmente sensacional para ilustrar isso. Super famoso na literatura da psicologia, que é o caso Signorelli. Freud estava numa viagem de trem para Herzegovina e tentou lembrar o nome do pintor daqueles afrescos maravilhosos de Orvieto, o italiano Signorelli. Mas deu um branco total, desesperador. E o pior, a cabeça dele ficava jogando nomes falsos, tipo Botticelli ou Boltráfio, e o nome certo não vinha de jeito nenhum. Aí, fazendo um exercício brilhante de autoanálise, ele percebeu que minutinhos antes desse branco, ele estava conversando com um companheiro de viagem sobre assuntos bem densos, envolvendo morte e sexualidade, temas que trouxeram para ele um desconforto emocional enorme e que ele tentou ativamente afastar da mente. O que aconteceu? Ao tentar empurrar aquele assunto espinhoso para o fundo da mente, palavras conectadas sonoramente acabaram sendo puxadas para o mesmo buraco. O nome Signorelli foi afogado junto com a repulsa daquela conversa. Então, o ponto crucial aqui para a gente entender é o determinismo psíquico. Esse é um pilar inquebrável da teoria. Tudo, desde a roupa que você escolhe no automático de manhã, a música que fica na cabeça durante o banho, até aquele nome aleatório que surge do nada, tudo tem uma causa profunda. O livro mostra que, se você pedir para alguém falar um número grande totalmente aleatório, de aleatório não tem nada. Se for analisar direitinho, vai ver que aqueles números formam uma data de aniversário que a pessoa queria esquecer ou o valor de uma dívida que está causando ansiedade. O acaso simplesmente não existe no funcionamento da nossa mente. Tudo, absolutamente tudo, obedece à lei de causa e efeito. Isso cria um contraste meio brutal de como a gente se enxerga, né? O senso comum sempre se apoia no conforto do acaso. Ah, errei a rua porque estava distraído. Esqueci a chave porque sou avoado. Quebrei o copo porque sou estabanado. Mas a psicanálise chega rasgando esse véu e escancara a intenção inconsciente. Perder as chaves sempre antes de visitar uma pessoa específica. Deixar cair no chão um presente caro que você ganhou de alguém com quem tem uma rixa escondida. Isso não é desastre motor. É uma força invisível assumindo o controle dos seus músculos para extravasar uma intenção totalmente secreta. Um desejo que você não teve coragem de colocar em palavras. Outro conceito formidável do livro são as lembranças encobridoras. Já parou para pensar por que a gente tem umas memórias de infância mega nítidas, mas que são totalmente irrelevantes? Tipo, lembrar do gosto exato de um bolo aos 3 anos de idade, ou a cor do tapete da sala. A charada é: por que o nosso cérebro gasta tanta energia para guardar uma imagem inútil, com tanta perfeição, mas ao mesmo tempo sofre de amnésia sobre rupturas familiares ou traumas gigantes que aconteceram na mesma época? A resposta é que o cérebro age de um jeito astuto demais, usando um mecanismo chamado deslocamento. Aquela dor absurda, a intensidade emocional de um trauma na infância, tudo isso é deslocado para algo super comum e seguro que estava ali por perto no momento. A mente cria uma tela, um escudo. Ela usa fatos banais para cobrir sensações que seriam destrutivas demais para uma criança processar. Então, o detalhe banal é só uma camuflagem para o que foi realmente traumático. Seção 5. O famoso ato falho. Os lapsos de intenção. Os famosos lapsos de fala, que no original em alemão se chamam Versprechen, são o que a teoria chama de uma formação de compromisso. Olha, depois de hoje, nunca mais vejam uma gaguejada ou palavra trocada como mera fadiga vocal. É literalmente um acidente de trânsito. É uma colisão frontal entre o que você queria dizer de forma educada e polida e um pensamento completamente intruso e reprimido que cruzou à sua frente. É aquela verdade inconveniente dando um jeito de sair ganhando a disputa contra o nosso filtro social. Agora,
O que é mais interessante nesse slide é o exemplo da palavra Alix. É quase uma história de detetive. O livro conta de um encontro durante umas férias, onde um jovem acadêmico, super ambicioso, estava tentando impressionar o autor citando um poema do Virgílio em latim. Só que ele engasga. Ele esquece completamente a palavra minúscula Alix. Incomodado, ele pede ajuda para o Freud. Aí o Freud usa a associação livre, pedindo para o rapaz falar o que vinha à cabeça a partir daquela palavra faltante. E a mente do cara foi saltando, de Alix para relíquias, de relíquias para santos, depois São Januário, o milagre do sangue em Nápoles, até que, bum, a verdade sufocante vem à tona. A mente dele tinha paralisado a fala porque tinha um pânico reprimido batendo na porta. Ele estava morrendo de medo de que a namorada dele, em Nápoles, desse a notícia de que a menstruação não desceu, o temido milagre do sangue, confirmando uma gravidez indesejada que acabaria com os planos da vida dele. Um simples esquecimento de uma sílaba revelou toda uma rede de pavor e culpa. Sensacional, né? Seção 6. Por que ler essa obra? O desfecho da nossa análise. Então fica a pergunta: por que qualquer pessoa que curte entender o comportamento humano, seja você estudante de psicologia, profissional de RH, médico ou só alguém super curioso, deveria colocar esse livro na cabeceira hoje em dia, mais de 100 anos depois da publicação original? O grande lance é que isso não é só uma leitura acadêmica chata para decorar teoria. É um treinamento intenso para o nosso olhar analítico. O texto literalmente vira uma chave na nossa cabeça. Ele te obriga a enxergar motivações poderosas, dolorosas e incrivelmente complexas naquelas coisas que todo mundo acha que é só um errinho bobo. É um convite para mudar para sempre a forma como você observa as pessoas ao seu redor e, principalmente, a si mesmo. Depois que a gente entende isso, o dia a dia monótono some. A vida vira um grande quebra-cabeça investigativo, onde cada chave esquecida é uma pista brilhante sobre os mistérios da alma humana. E para a gente fechar esse nosso encontro, eu deixo essa provocação que resume perfeitamente a nossa aula. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, convence-se de que os mortais não conseguem guardar nenhum segredo. O nosso inconsciente, pessoal, ele transborda, ele não cala a boca um segundo. Ele fala pelos nossos dedos, pela nossa postura e, sem dúvida nenhuma, pela ponta da nossa língua. Eu espero de verdade que essa resenha detalhada sirva de combustível para que a vontade de vocês de entender a mente humana nunca pare de crescer. Decodifiquem a realidade com essas ferramentas. Muito obrigado pela companhia incrível, pelos olhares atentos e nos vemos no nosso próximo mergulho de conhecimento. Até lá!